Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para analisarmos os últimos acontecimentos importantes que estão se dando no mundo da política desde as eleições do último dia 30. Como síntese do nosso encontro de hoje, dá para a gente dizer que a fila está andando. A eleição do ex-presidente Lula, agora o nosso próximo presidente, não está sendo, nesse momento, apenas um ato abstrato, não. Ele já nomeou, já teve a condição de indicar várias pessoas que estão trabalhando formalmente em Brasília na coleta de todas as informações de todas as áreas do desgoverno Bolsonaro para ajudarem a estruturar uma nova política pública a partir do ano de 2023. Mas esse ambiente não está completamente tranquilo, porque o Brasil ainda está vivendo uma fase onde uma parcela da sociedade brasileira tem uma nuvem de suspeição sobre a sua cabeça. Muitas pessoas ainda acreditam em teorias conspiratórias e não acreditam no resultado da eleição. Isso está sendo fomentado pelo comportamento do atual presidente da República, que hoje resolveu fazer um trabalhinho. Mais tarde ele vai ter um encontro aqui, eu quero conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Existem situações de fora do Brasil também que estão mexendo com as questões internas aqui, enfim, e algumas expectativas que estão sendo nutridas sobre esse relatório do Ministério da Defesa que será apresentado hoje. Pois bem, eu quero conversar com vocês sobre todas essas questões, fazermos aqui algumas projeções, mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é muito bacana quando uma pessoa que gosta de discutir política, economia, conversar com as outras pessoas, chega até o nosso portal, se interessa e se inscreve. Você ajuda, assim, outras pessoas a conhecerem o nosso portal também. Então, faça aquele protocolo também, mande seu comentário para cá, dê seu joinha, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, você vai interagir com várias pessoas ali, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar parceiro ainda mais aqui do nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, olha, muita coisa está acontecendo, mas o Brasil ainda fica com essa nuvem sobre a cabeça de muitas pessoas, porque houve de fato um sequestro espiritual, mental, político de uma parcela da sociedade. As cenas são as mais inusitadas, né? Eu sempre apelidei esse grupo de pessoas de os canjicas, né? Inspirado lá no conto O Alienista de Machado de Assis. As pessoas saem para as ruas, treslocadas ali, enfim. E nem todas têm problemas, né? Acontece que a manipulação, a desinformação que é jogada o tempo todo sobre essas pessoas forma um bolsão de desinformação absolutamente enlouquecedor, que atinge pessoas dos mais variados níveis. Vamos lembrar, né, que o Bolsonaro tem eleitores desde a classe AA até a classe EE, né, nos extremos de uma maneira geral, pelos mais variados motivos. Mas uma coisa é sempre presente entre todas essas pessoas, é mentira, desinformação. E o medo, né, isso acaba acarretando em algumas figuras também posicionamentos que revelam como é que essa lavagem cerebral aconteceu nos mais diversos setores. Tem um vídeo aqui que está circulando do lutador Vitor Belfort, um atleta viajado, o cara tem grana, conhece o mundo inteiro, enfim. Mas ele também reproduz uma dessas maluquices que, para ele, pareceu verossímil, de que existe um grupo de generais, um grupo de militares, né, que vão mostrar uma verdade sobre a eleição aqui no nosso país. E aí ele caiu numa situação ridícula. Ele publicou no tweet dele que um general chamado Benjamin Arrola, né, estaria de posse de uma série de informações para anular a eleição. Só que isso foi uma pegadinha, né? Quando ele fala o nome do general, assim, de uma forma muito espontânea, ele acaba dizendo Benjamin Arrola, né? É o que ele diz aqui, e acreditando que essa maluquice tem algum pingo de verdade. Confiram só para vocês verem. Vamos lá. Na Dazon eu vou estar lutando. Estou treinando tão duro. E eu abri meu telefone e vi uma porção de mensagens falando sobre minha postagem de ontem do general. Gente, a única solução para o Brasil é esse general aparecer. O general Benjamin Arrola. Ele precisa aparecer. Gente, a justiça acabou no Brasil. A gente está refém. E aí? A pergunta é, será que esse general vai aparecer? Então, gente, o Vitor Belfort hoje, ele certamente vai se retratar, vai publicar alguma coisa, né? Deve ter ficado muito irritado quando ele descobriu que ele caiu numa pegadinha. Situação também que realmente serve para a gente ver o que está acontecendo com a parcela da sociedade brasileira
esse grupo de pessoas aqui, ajoelhadas, né, orando em frente a um muro de um batalhão do Exército, né? É uma coisa, gente, é deplorável, né? Isso aí não é para a gente rir, né? Isso aí é para a gente ficar com um nível de preocupação muito extremo, né? Acompanhe aqui, gente. Ali está ali a placa do batalhão, né? Não deixe o Brasil, Pai, a mercê de ti. Não deixe essa nação ser roubada. Não deixe essa nação ser. Gente, é um negócio, se você mostrar isso para o estrangeiro, né, ele vai achar que nós estamos exagerando, né, mas nós não estamos exagerando, não. E aí, como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, muitas pessoas que estão nutrindo essas teorias conspiratórias disseram que o relatório do Exército, do Exército não, né? Até eu cometo esse ato falho às vezes, do Ministério da Defesa comandado pelo general Paulo Sérgio, que é nomeado pelo Bolsonaro candidato à reeleição, enfim, que esse relatório só seria publicado depois das eleições nos Estados Unidos. Porque, segundo essas pessoas, se o Partido Republicano, o partido de Trump, fosse vencedor, esmagasse o Partido Democrata nos Estados Unidos, a geopolítica planetária mudaria. A nova posição política nos Estados Unidos fomentaria a teoria que no Brasil houve eleições fraudadas e, portanto, aqui poderia ter uma reversão já com apoio dos Estados Unidos. Enfim, uma teoria totalmente estapafúrdia, porque o presidente nos Estados Unidos ainda detém a caneta, ele ainda detém a vontade política, não é o parlamento que vai conduzir a política externa dos Estados Unidos. É uma situação muito complexa que não cabe nem a gente aprofundar muito aqui. Só para ilustrar a maluquice dessa gente. E essa maluquice está indo por terra também, porque o que está acontecendo nas eleições dos Estados Unidos? Eleições dos Estados Unidos, quem ganhou, quem perdeu as tendências até agora. Gente, o Partido Democrata, que é o partido do Biden, não foi massacrado. Ele, inclusive, deve ficar com a maioria, deve vencer no Senado. E os republicanos dos Estados Unidos não devem conseguir um massacre. Portanto, se as pessoas estavam esperando que o relatório do Ministério da Defesa do nosso país estaria condicionado a essas eleições, por exemplo, já foi para o ralo, não tem como isso para frente, não. E o relatório, que já está feito antes do resultado das eleições, evidentemente, não vai apresentar, não vi nenhum analista dizendo que o relatório irá apresentar algum tipo de fraude. Até porque, como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, deixa eu ver essa manchete aqui. Bolsonaro vê relatório da defesa como última cartada. Militares prometem entregar documento hoje. Pois bem, então, todas as possibilidades desse relatório passariam, se fosse o caso de apresentar uma fraude, de apresentar aonde houve a fraude, quem fez a fraude, por que não mandou prender o fraudador, por que isso não foi denunciado antes, enfim. Como isso tudo não aconteceu, então não vai ter nenhum tipo de apontamento de fraude. O que nós temos concretamente é esse fato aqui. No primeiro turno, o Tribunal de Contas da União analisou boletins de 4.161 urnas. No segundo turno, mais 604. Nas duas etapas, nenhuma divergência foi encontrada, ou seja, todos os votos que as urnas receberam e imprimiram nos boletins foram corretamente enviados para a totalização oficial do TSE. O Ministério da Defesa fez a mesma coisa. Eles foram também em várias urnas espalhadas no Brasil inteiro, colocaram pessoas ali para remeterem os boletins dessas urnas espalhadas no Brasil inteiro, e o Ministério conferiu o resultado que foi colocado por esses boletins, lá logo após a votação, com os que foram registrados no TSE, e também não encontrou nenhum tipo de divergência. Então, gente, por esse ponto também não vai dar para se levantar nenhuma questão. Então fica a teoria conspiratória rodando na cabeça dessas pessoas. Mas o presidente da República, que só trabalhou desde o dia 30 até hoje, dia 9, apenas 3 horas e meia foram os encontros formais que ele teve ao longo desses dias todos. E sendo regiamente remunerado. E hoje ele tem um encontro oficial, né, um trabalho oficial, de meia hora. Hoje ele vai trabalhar meia hora. Ele vai se encontrar com o senhor Renato de Lima França, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, ele já está se organizando ali para saber o que ele pode fazer juridicamente a partir dos episódios todos, dos fatos todos que vão ser colocados. O que eu digo para vocês é o seguinte:
No máximo, se Bolsonaro quiser questionar judicialmente, quiser judicializar o resultado das eleições, duas hipóteses, né? Primeiro, que ele não vai poder judicializar só a eleição dele para presidente da República. Teria que judicializar todo o processo eleitoral aqui em nosso país. Como eu disse na abertura, existe alguma condição concreta para que isso aconteça? O Brasil já está em outra, a fila está andando. O mundo já está vendo o Brasil de outra forma, o governo que foi eleito, o grupo de pessoas que foi eleito junto com o presidente Lula, está operando já está trabalhando. Então a realidade já está posta. O mercado, o que tinha que reagir, já está reagindo, a variação do dólar, o que tinha que variar, já variou. Então, posto é rei morto. Como eu disse para vocês, o lixo da história já recebeu muitas pessoas e vai continuar a receber muito mais pessoas ainda. E não há condição de haver uma judicialização em bases concretas. E mesmo que haja, a resposta eu tenho certeza que vai ser rápida. O que se pretende através desses atos é deixar um nível de suspeição ainda sobre as eleições brasileiras e manter essas pessoas que estão na frente dos muros, os que estão publicando notícias falsas, informações falsas, mobilizadas e unificadas ao redor de Bolsonaro, até para garantir, quem sabe um pouco mais à frente, algum tipo de blindagem às responsabilidades criminais que recairão sobre a sua cabeça, a dele, dos seus familiares e das pessoas que estão no seu entorno. Ontem um fato muito curioso chamou a atenção de muitas pessoas, que foi o fato do Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro terem procurado a embaixada da Itália para requererem a cidadania italiana. Isso gerou uma série de especulações, né? Por que esses sujeitos já estão preocupados, ou ficaram preocupados exatamente nesse momento? Pois bem, virando um pouco a página aqui para a gente passar para outro assunto, o Alckmin já fez um anúncio aqui de algumas pessoas que estão nessa comissão de transição. Alckmin anuncia Barbosa e Manteiga na equipe de transição. Eu vou conversar com vocês no nosso próximo encontro sobre as questões envolvendo a economia, porque também fazer uma série de nomeações de ultra-esquerda nesse momento para esse campo da política, vamos dizer assim, pessoas que têm uma visão totalmente contrária ao neoliberalismo, nesse momento fomentaria ainda mais essas pessoas, esse pensamento de que nós teríamos aqui um governo de ruptura, um governo socialista, um governo comunista, que nós sabemos que não está indo nessa direção. O governo agora que foi eleito, que está tomando posse, é um governo que representa uma grande frente civilizatória, uma frente ampla para remover tudo aquilo de ruim que aconteceu no nosso país, para a gente poder ter lutas políticas dentro do campo civilizatório, da gente expor as nossas divergências e a nossa visão de mundo diferenciada ou oposta, né? Mas dentro do combate político civilizado, e não nisso que o Brasil estava se transformando com essa gente que veio para aí. Eu tenho certeza que o ex-presidente Lula terá muita sensibilidade, muita habilidade para lidar com essas questões todas. Hoje ele terá encontro em Brasília com alguns quadros, né? E eu vou comentar com vocês mais tarde algumas dessas situações. No nosso encontro mais tarde, provavelmente já teremos o malfadado relatório do Ministério da Defesa para a gente raciocinar em termos concretos. Mas fica essa grande questão para você refletir. Você acha que tem alguma condição jurídica, alguma condição formal de melar tudo aquilo que aconteceu nesse momento que a fila já andou, a fila já está lá na frente? Pois bem, mande seu comentário para cá, mais tarde a gente se vê, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!